forma correta? Impresso ou imprimido? Bem, as duas formas são corretas, porém com aplicações diferentes. E vamos aprender agora. Eu vou utilizar a forma impresso, que é a forma curta, quando vier acompanhado dos verbos ser ou acompanhados do verbo estar. Somente esses dois verbos. E você vai utilizar a forma mais longa, que é o imprimido, quando os verbos que vierem acompanhados a ele é o verbo ter e o verbo haver. Anote essa dica. Agora vamos ver a aplicação nas frases. A folha foi impressa ou a folha foi imprimida? Se você notar, nós temos aqui o verbo que está acompanhando ele, que é o passado do verbo ser. Então, neste caso, como é o verbo ser que está sendo utilizado, então eu tenho que utilizar a forma curta. Então, a folha foi impressa. No segundo exemplo, ele tinha impresso a folha ou ele tinha imprimido a folha? Neste caso, o verbo que vem acompanhando é o verbo ter. É o passado do verbo ter. Portanto, a forma que eu vou utilizar é a forma longa. Então, ele tinha imprimido a folha. É a forma correta. No terceiro exemplo, o trabalho está impresso, pessoal, ou o trabalho está imprimido, pessoal. Bem, se você notar, o verbo que vem acompanhado é o verbo estar. Portanto, a forma curta. Então, o trabalho está impresso, pessoal. No quarto e último exemplo, havia impresso 5 cópias, mas as perdi. Ou havia imprimido 5 cópias, mas as perdi. Bem, o verbo que vem acompanhado é o verbo haver. É o passado do verbo haver. Então, neste caso, eu vou utilizar a forma longa. Então, é havia imprimido. Cinco cópias, mas as perdi. Notaram a diferença? Impresso é quando os verbos que vierem acompanhados são os verbos ser e o verbo estar. Já a forma longa, que é o imprimido, é quando os verbos que vierem acompanhados são os verbos ter ou haver. Notaram a diferença? Faz o print e compartilha com os amigos.